me chamo Raniele Menezes, sou museóloga de formação, estou vinculada no Departamento de Museologia. Fiz graduação na Universidade Federal de Ouro Preto, depois eu fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. A graduação aqui foi em Museologia e no Rio de Janeiro eu fiz mestrado e doutorado em Museologia e Patrimônio. Eu falo sempre que eu virei museóloga 3 vezes, de tanto que eu gosto da profissão. E fiz especialização em Arqueologia Social Inclusiva na Universidade Regional do Cariri. Eu estou aqui na UFOP, vai fazer 1 ano agora em março. Cheguei recentemente como professora e eu dou aula no curso de Museologia, na graduação. As disciplinas são de comunicação, comunicação 2, comunicação 3, elaboração de projeto expositivo, muito com foco na exposição, no processo de exposição dentro dos espaços museológicos. Quando eu entrei na universidade, eu entrei em 2007, cursando turismo. E aí eu fiz 1 ano do curso e fui fazer estágio no projeto de extensão, no Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas. E aí eu me apaixonei pela museologia e estava surgindo o curso de museologia, que era de 2008. E aí dentro do museu, esse contato com o público, com as pessoas, foi como se tivesse transformado assim. Eu disse, não quero mais nem fazer turismo não, quero ir para a museologia, quero lidar com gente, porque eu gosto de falar muito, às vezes eu falo demais. E vendo os projetos que os professores desenvolviam, assim, era a primeira turma do estado de Minas Gerais. Então tinha uma expectativa muito grande no curso de museologia, como que ele ia ser desenvolvido. E aí foi um momento divisor, assim, porque aí eu decidi mudar mesmo de área, me joguei em tudo que tinha dentro do curso, tudo que podia participar, eu estava envolvida. E Ouro Preto é um potencial gigantesco, né? A gente tem muitas instituições museológicas, então no decorrer da graduação eu fui cada vez mais me apaixonando mesmo, assim, pela museologia, trabalhar com educativo, com comunicação, com a parte expositiva de museus. E os professores foram inspiração, desde sempre, com muitas ideias. Era muita energia, acho que o curso estava surgindo, vinha com muita potência. Então era contagiante mesmo. Eu acho que tem muito a ver até com o que me fez voltar para a UFOP, assim. Dei aula em outras universidades, já estudei em outras universidades, só que o vínculo que a gente tem aqui, que eu sentia muito no curso, entre professor, aluno, era muito forte. Assim, era algo que sempre me marcou muito. Eu voltava para Ouro Preto todos os anos, mandava mensagem, encontrava meus professores, encontrava meus amigos. Como eu fiquei muito tempo estagiando em museu, eu conheço muita gente da cidade de Ouro Preto, então eu criei um laço muito forte. E o nosso curso de museologia aqui, ele é um curso com muitas disciplinas práticas. E eu adoro colocar a mão na massa, assim, de fazer, ver acontecer. Porque às vezes a gente fica na academia e fica muito na teoria, e quando sai para o mundo afora é diferente. As disciplinas de museologia a gente tem muita prática, então você vê todo o processo acontecer e depois vê uma execução. Então era algo que me motivava muito desde sempre, assim, na graduação. Eu sabia muito o que eu gostava de fazer. Eu gostava de trabalhar com gente, de trabalhar no educativo e de pensar em processos expositivos. E aí quando surge o concurso aqui na UFOP, eu dizia, é agora, assim, eu acho que foi o primeiro ou segundo concurso que eu tentei. Eu estava terminando o doutorado, já sabia que ia vir o concurso, me joguei estudando muito, porque eu queria muito retornar para esse lugar, que é muito a minha casa, assim, eu me sinto em casa. Eu entrei já conhecendo vários professores, que hoje são meus colegas de trabalho, o que facilitou muito o processo de entrar na universidade, porque é difícil, assim, não é fácil. Às vezes você fica no limbo, você não sabe onde você está. Quando é estudante é diferente, eu acho. E aí eu já tenho uma relação muito forte com muitas pessoas, o que facilita o processo, deixa tudo mais leve, eu acho. Antes de vir para a UFOP, eu atuei na Universidade Federal de Sergipe, ministrando aulas para os alunos, para o curso de museologia também. E também tive uma experiência na Universidade Federal de Minas Gerais, com o curso de museologia e biblioteconomia. Eu acho que enriqueceu muito, assim, a minha formação profissional, porque subir para o Nordeste, que era um sonho da vida, assim, voltar para o Nordeste, não necessariamente para o Ceará, porque eu sou do Ceará, mas voltar para o Nordeste, entender que lugar era aquele, que eu saí muito nova, não tinha uma dimensão, assim, de onde que eu vim mesmo. Então me fez
retomar um pouquinho das minhas origens, por mais que seja outro estado, entender um pouco de outras culturas, o que foi só enriquecendo, eu acho, a formação profissional. Depois eu voltei para Minas, que também é uma segunda casa. Estava em Minas de novo, estava em Belo Horizonte, pertinho, consegui conhecer outros cursos. Também foi uma experiência diferente, ministrar aula para biblioteconomia, que é um curso área afim da museologia, mas eu nunca tive muito contato. Aqui na UFOP a gente não tem, acho que não tem até hoje um curso de biblioteconomia, então foi uma experiência diferente e foi enriquecedor. E também foi muito importante perceber, enquanto são duas universidades públicas federais, mas a gente percebe uma diferença muito grande, assim, quando a gente está no Nordeste, quando a gente pensa em verba, é muito diferente de infraestrutura. Se eu penso na UFMG, na UFOP também, e outras instituições do Nordeste, ainda tem uma diferença muito grande de infraestrutura. Eu percebi muito, assim, carência de alunos, então modificou minha forma de ver a universidade e olhar para as pessoas. Eu acho que isso foi um diferencial dessa caminhada. Quando eu cheguei, eu já de cara queria voltar para o Museu de Ciência e Técnica, porque eu fui a graduação inteira, eu fui bolsista de extensão, eu estava lá de manhã, de tarde, se possível de noite. Então quando eu cheguei, eu comecei a ir muito ao museu, que está fechado atualmente, uma pena, e a partir daí eu recebi o convite para ficar como responsável técnica pelo setor de museologia. Então atualmente eu estou exercendo minha cargo, né? Nem sei o que é. Eu estou lá no Museu de Ciência e Técnica atuando no setor de museologia. A gente vem pensando em formas, maneiras, como que a gente pode reabrir o espaço, movimentar um pouco mais, porque desde a pandemia os museus universitários da UFOP estão fechados, tanto o Museu de Ciência e Técnica como o Museu da Farmácia. Então foi um dos primeiros projetos que eu acabei adentrando, assim, com muita energia, porque é um espaço que é muito meu. Eu digo assim, eu entro lá, tem dia que eu entro, eu fecho o olho assim, e cheiro, respiro e digo, nossa, é como se eu voltasse no tempo. Eu já vou chorar. Mas é isso, é como se eu voltasse no tempo há 12, 13 anos atrás, e dói, porque antes o museu ele era vivo, era cheio de crianças, cheio de turista, cheio de gente. Gente da UFOP, gente fora, gente da comunidade. E hoje está tudo fechado. Você vê as coisas meio que se acabando. Então é desconfortável, assim. E aí eu entrei nessa luta, em tentar entender mesmo como que a gente pode melhorar esse espaço, buscar mais professores para participar. E a gente vê que a equipe do museu é composta principalmente os professores que entram nos projetos, né, como voluntários mesmo. E todo mundo tem esse mesmo sentimento, assim, de querer ver reaberto. Então é um projeto que eu venho tentando me doar ao máximo. Pensando em projetos de extensão, eu tenho uma professora da geologia, a Marcela, que ela tem um projeto de extensão desenvolvido em Cachoeira do Campo, no Geossítio Gnase. E uma aluna sabe que eu trabalho muito com geopatrimônio, que foi toda a minha tese de doutorado, trabalhando com o Geoparque Araripe lá no Ceará. Ela me disse, você não quer entrar não? Eu disse, eu quero. Tudo que me convida eu estou participando. E aí eu já me empolguei, marquei reunião com a Marcela, que é uma querida, e ela já me convidou, então eu comecei a participar desse projeto de extensão, que é entender as relações das pessoas de Cachoeira do Campo com aquele espaço, que é um espaço patrimonial importante, é um geossítio, e às vezes a gente dá a impressão que está abandonado. Então o projeto busca entender qual que é a visão das pessoas a respeito do lugar, para a gente pensar em melhorias, tentar com que o patrimônio seja preservado. Esse é um dos projetos de extensão que eu estou fazendo parte, e recentemente eu cadastrei mais 3 projetos de extensão com parcerias, um no Museu Guinhar, com parceria com a Secretaria de Cultura de Minas Gerais, que é para ter os alunos de museologia atuando enquanto educadores museal dentro do espaço, pensando em como trabalhar com acervo, trabalhar com a comunidade, a população. Então é um dos projetos de extensão que está em análise. Cadastrei outro em parceria com o Museu Casa dos Inconfidentes. A gente quer pensar na elaboração de um plano museológico, que é um documento obrigatório dos museus, e aí convidar os alunos de museologia para participar desse projeto.
E o terceiro é do Laboratório de Museografia, Expografia, Comunicação e Curadoria Compartilhada, que é o laboratório que eu coordeno, que a gente pensa as exposições. E aí o projeto é tentar ampliar o público dentro dos espaços expositivos. A gente está fazendo uma análise de dados. Como eu cheguei recente, eu tenho que analisar todo o histórico passado. Então a gente está tentando entender quem que é o público dessas exposições para tentar buscar muito mais, assim, trazer a comunidade para dentro do espaço, trazer a comunidade de Ouro Preto, de Mariana, para a universidade, ocupar esses espaços. Então, dentro do projeto, esse outro projeto de extensão, é pensar em novas estratégias de divulgação, de produção mesmo, dentro do laboratório, junto com a sala de exposição. Acho que é isso. Eu gosto de mexer com muita... Eu vejo muito potencial quando a gente desenvolve trabalhos em conjunto, assim, parcerias com os museus, com as pessoas da cidade. Eu acho que a gente fortalece muito mais, tanto a nossa área, quanto enriquece mesmo a produção científica. Essa ideia de curadoria compartilhada, ainda na graduação, eu acho que eu comecei a pensar muito, porque eu fui estagiária do Ecomuseu da Serra de Ouro Preto. E aí a equipe montou a primeira exposição do Ecomuseu. E aí foi uma exposição com curadoria compartilhada. A gente tinha rodas de reunião, assim, com a comunidade, e às vezes para escolher, no início eu nem entendia, às vezes para escolher 10 fotos, a gente demorava 3 horas, eu dizia, meu Deus do céu, esse trem dá trabalho demais, eu não conseguia entender, né, ainda na graduação, acho que ainda muito imatura, de quão importante é, porque a curadoria compartilhada, não é importante o resultado, e sim o processo. Porque ali, quando a gente está escolhendo, nesse exemplo, as 10 fotos, a gente escutou 3 horas de história. Cada foto daquela vinha memórias, lembranças, histórias, e tudo isso entrou depois na exposição. Então é um processo que a comunidade participa juntos, a gente vai construir juntos. Não existe a figura ou curador, ou então o pesquisador que chega e impõe. Muitas vezes acontece isso, né? Chega e impõe, ou a pessoa se sente um pouco acuada por ser o professor. Não, dentro desse processo, as pessoas da comunidade vão escolher quais são os objetos, o que elas querem trabalhar, e o museólogo, o pesquisador envolvido, ele vai como se fosse lapidando um pouquinho, né? Porque a gente vai pensar, que luz eu vou usar se ele vai escolher esse acervo? Será que vai danificar? Onde que vai ficar melhor disposto? Como que vai ser a questão da acessibilidade? Acho que fica muito mais o nosso papel, mas o conceito, a ideia vem das pessoas. E aí, quando eu formei, que eu fui pensar o mestrado, algo que me incomodava muito, o primeiro ponto é que eu fiquei pensando, nossa, eu estou estudando em uma universidade pública, formei em uma, vim para outra universidade, eu sou lá do Ceará, quantas pesquisas não poderiam ser desenvolvidas lá no Ceará? E eu tive que sair muito nova, na época não tinha vestibular, não era igual hoje, que tem o SISU, né? Você tinha que fazer a prova, então era muito difícil o acesso à universidade, era um sonho meio inalcançável, e aí, com a ajuda dos meus tios, que tinham outra perspectiva, eu fiz vestibular, e me incomodava muito o fato de não ter alguma retribuição de um lugar de onde eu vim, assim. Eu disse, eu preciso conhecer de onde que eu vim para eu conseguir dar continuidade às minhas pesquisas. E aí eu voltei para o Ceará, fiquei imersa lá um mês, tentando viver o que eu não tinha vivido. Porque eu fui embora, eu não sabia nem o que tinha, que música, que roupa o povo vestia, eu não sabia, assim, eu me perdi, eu estava meio perdida. E aí, eu me lembrei de coisas da minha infância. O primeiro museu que eu visitei na minha vida, vou chorar de novo, foi lá no Ceará, que foi o Museu de Paleontologia. E é um lugar que todo mundo conhece, assim, se você chegar, quando você for lá no Cariri, você vai dizer, onde que é o Museu de Paleontologia? Todo mundo conhece. Com a pesquisa eu descobri um pouco disso, né? Mas na época eu não sabia. E é riquíssimo em fósseis, e aí eu pensava, nossa, é tão importante, só que quando você visitava a exposição, às vezes era difícil de entender, porque era uma linguagem muito técnica, muito científica, é um museu vinculado à universidade, então você tem pesquisadores desenvolvendo pesquisa de ponta, só que às vezes a forma de transmitir essa informação é difícil, é do alcance, né? Vai falar, ai, tô vendo um ossinho aqui tem 200 milhões de anos, eu não sei nem o que é 10 mil anos para uma pessoa, como é que eu vou pensar em milhões? E aí era algo que me incomodava no processo, dentro da museologia, assim, como que a gente transforma essas linguagens. E o que eu pensei, não, a gente tem que conversar com as pessoas.
São as pessoas que vão dizer como que elas querem ser representadas dentro desses espaços. Não sou eu que tenho que chegar lá agora e falar, a gente vai falar sobre o Cariri e vai representar essa e essa dança. Não, quem tem que escolher são as pessoas, elas que têm que fazer parte. Então, foi muito nesse caminho que eu fui traçando a minha pesquisa e pensando nesses processos de compartilhamento. E aí, no doutorado, consegui mergulhar ainda mais, fiquei imersa no Ceará uns 8 meses, batendo de porta em porta, assim, de porta em porta mesmo. Eu fiquei 8 meses, das 6 da manhã às 6 da tarde, batia na porta das pessoas com um questionário gigantesco e um monte de imagem para entender o que elas achavam de paleontologia, de geoparque, e fiquei esses meses conversando. E era conversa, anotava, fazia diário de campo. A partir daí que eu comecei a pensar como que a gente transforma o espaço que seja do geoparque lá no Cariri. Comecei a entender mesmo assim que o que as pessoas querem de fato é participar. Acho que foi algo que modificou também a minha jornada, porque os museus eles são importantes, o patrimônio é importante, mas sem as pessoas não faz sentido nenhum, não tem sentido. Então a gente precisa ter as pessoas juntos, ter a comunidade, ter o máximo de envolvimento, o que é super difícil, porque não é todo dia que você está ali para se doar, tanto o pesquisador quanto as pessoas, né? Elas têm a vida, a rotina delas. Mas é muito nesse sentido assim, que eu busco trabalhar até hoje, até dentro dos projetos na universidade, é tentar trazer mais perto, assim, aproximar a universidade da comunidade, tentar trazer outras visões, que não só o que a gente tem cientificamente, buscar compreender o mundo, não como um todo a gente não consegue, né? Mas ampliar a nossa visão mesmo de mundo, de cultura, de patrimônio. Acho que é nesse sentido. A gente tem uma disciplina que é elaboração de projeto expositivo. E aí eu dividi a turma em grupos e cada grupo tinha que trazer uma proposta, apresentar uma proposta, o que eles queriam abordar, qual que seria a exposição. E aí tinham 5 grupos e um dos grupos apresentou Botafogo, assim, de uma maneira bem geral, apresentou onde que era Botafogo. A gente tem uma turma mista, muitos alunos de Ouro Preto e muitos de fora da cidade. E depois da apresentação eles votam entre si. E por unanimidade esse tema ganhou. Assim, foi unânime, não teve ninguém votou no seu, nem quem não era do projeto votou no seu projeto. Então, por unanimidade o tema de Botafogo ganhou. E pensando, o primeiro desafio era a distância, né? Porque é perto, mas é longe. A gente está tratando tanto dos estudantes para irem se deslocar, a gente sabe que não tem o transporte público toda hora, então foi o primeiro ponto. E antes mesmo de iniciar o projeto, ganhou a ideia. E agora, o que a gente faz? Falei, a gente vai lá conhecer. A gente tem que frequentar o lugar, então a gente começou a tentar entender quem eram as pessoas daquela comunidade. A gente buscou alguns nomes de liderança, tentamos fazer essa parceria, mostrar o que a gente queria. A partir daí a gente começa a frequentar. Eles são muito devotos, né? E a religião era algo muito importante. Então a gente começou a ir na missa de domingo, que tem na segunda quinzena do mês, a gente começou a ir na missa. Começou a andar a pé, bater na porta, conversar, se apresentar. Então foi um processo muito lento, assim, demandou muito dos alunos, da minha participação também. E aí, a partir daí a gente tentou entender quem eram aquelas pessoas, como que a gente podia construir essa exposição. E dentro desse projeto a gente tem alguns pontos que são difíceis, porque os alunos têm que passar por todas as etapas da montagem de um projeto. Então eles vão elaborar tudo, depois eles têm que trabalhar com acervo, embalar acervo, pensar em iluminação, são muitas etapas que demandam muito tempo. Os alunos de museologia, normalmente, eles trabalham o dia inteiro, então é um curso noturno, então tem muita gente que trabalha o dia inteiro e só tem um período da noite. Foi um dificultador enorme. É um perfil diferente da minha turma. A minha turma era uma turma que fazia estágio e não trabalha assim. A gente vê um perfil diferente dos alunos de museologia hoje em dia. Esse processo de pensar a exposição, ele foi complexo. A gente tentava reunir as pessoas. No decorrer do projeto, um grupo de alunos teve uma ideia de fazer um documentário. E aí foi maravilhoso, porque eles conseguiram reunir um grande número de pessoas e as pessoas começaram a falar sobre o lugar onde elas moravam, quais que eram os sons que elas gostavam de ouvir, o que estava mudando ali.
que mudanças eram essas, porque a gente sabia que tem a interferência da mineração, né, algo que vem prejudicando a vida dessas pessoas, só que a gente queria escutar eles falando, e aí a gente começa a escutar que existe um medo muito grande de transformação, de perder aquela memória, aquela história deles, porque lá em Botafogo é muito forte quando você chega e quem está pintando a capela, a gente chegou um dia e eles estavam pintando a capela de Santa Amaro. E aí eles começaram a contar, tinha 2 senhores, eles falaram, quem pintava essa capela era o meu pai. Quando eu vinha pra cá, pequenininho assim, eu me lembro de eu pintando, já cansado, querendo ir embora, e hoje eu não vou embora, ficar aqui, continuo pintando. É algo que vem sendo passado de geração em geração. Eles cuidam, assim, é muito forte a relação com a capela, é deles, quem cuida são eles. E ao mesmo tempo, você vira o rosto assim, olha pra cima e tá tudo devastado, assim, a mata foi arrancada mesmo, tem aquele poeirão. Em vários momentos da nossa ida a Botafogo, a gente às vezes tentava conversar, não dava, era um barulho de som, uma máquina muito alta. E eu dizia, Jesus, como que vocês ficam aqui o dia todo? Eles, é isso que a gente está passando, assim. Tá incomodando, tá desconfortável. A poeira vinha, a respiração já ficava difícil. Imagina quem está morando lá diariamente. Então, foi algo que impactou muito a gente, enquanto grupo que estava desenvolvendo a atividade. E eu acho que foi enriquecedor para os alunos também, de certa forma, porque às vezes a gente vive no nosso universo, a gente não sabe o que está acontecendo ali. É algo que eu estranhei muito agora que eu voltei para Minas Gerais, porque antes, quando eu morava aqui, eu não tinha essa dimensão assim da mineração, do impacto, do estrago. Não sei, às vezes eu me paro e fico pensando, gente, acontecia isso e eu não sabia onde que eu estava. E aí eu volto, enquanto professora, vejo que é um debate muito presente dentro da universidade, na ADUFOP, entre os professores, os alunos, o que é muito bom, porque a gente vê que está acordando, assim, é como se chacoalhasse, não, da forma que está, não dá para continuar. A gente precisa pensar em mudanças, é importante, a gente precisa dessa extração, mas de que forma, assim, prejudicando todo mundo? Às vezes não é o caminho, então a gente tem que pensar em mudanças. E eu acho que é muito isso o que a gente espera com a exposição, que ela traga, que ela faça parte desse chacoalho, assim, que as pessoas vejam que está transformando a vida, que eles estão com medo de mudanças, que vem prejudicando até a saúde, né? Como que é impactante. E algo que foi, me chamou muita atenção, em muitos momentos, desde o dia que a gente escolheu o tema, que a gente falava Botafogo, as pessoas diziam, vocês vão falar lá do Rio de Janeiro? Eu dizia, não é do Rio de Janeiro, é Botafogo aqui, tá do nosso lado. Assim, foi muito impactante, foi uma das coisas que mais me impactou, quando você fala Botafogo, a associação com o Rio de Janeiro e não com o movimento, com o que está acontecendo aqui, transformando a vida de pessoas. Então a gente espera que seja uma forma de divulgar também, assim, de difundir um pouco mais, de apresentar esse tema e que as pessoas se sintam representadas mesmo, assim, porque foi um esforço enorme. Se eu falar dos alunos, eu choro de novo, porque foi um esforço enorme dos alunos. Eu vi um empenho muito grande. Eu acho que isso transforma a vida. Enquanto estudante, você ter a oportunidade de conversar com as pessoas, de estar ali no dia a dia, assim, sair de dentro da universidade. Porque às vezes a gente fica tão presinha ali na nossa caixinha, no nosso laboratório, que a gente não olha para quem está do nosso lado, a gente não olha para as pessoas. E não é só escrever artigo científico, isso não é importante, mas a gente tem coisas acontecendo do nosso lado, muito mais importantes. A gente precisa ver as pessoas, e eu vi um empenho muito grande. Eu espero que os alunos de museologia eles saiam transformados, motivados a serem profissionais de excelência mesmo, assim, que eles estejam capacitados para pensar no outro e não só em parede e exposição em si, mas no conceito enquanto essa potência que é trabalhar com as pessoas mesmo. Pensando no projeto de Cachoeira, tem uma conexão muito forte com minhas pesquisas. Como eu falei, né, fui convidada por uma aluna para participar, por ter a ver assim, o tema, por ser geossítio. E essa conexão, eu falo muito para os alunos, assim, porque às vezes a gente patrimonializa algo, chega e institucionaliza, aqui é um geossítio. Mas as comunidades, às vezes, não vai entender o que é um geossítio, o que é um nome científico, como que eles vão entender que é importante. Porque é uma rocha que tem uma importância enorme para a datação, né?
de Minas Gerais. Agora eu não vou saber com certeza, mas foi a primeira rocha datada em Minas Gerais. Então tem uma importância geológica muito grande, mas são termos científicos que as pessoas não vão compreender, mas tem importância para elas. Pode não ser geologicamente, mas tem uma importância de memória, de afetividade. É um espaço que eles frequentam desde criança. E para isso a gente teve que ir à rua, entender o que as pessoas pensam sobre esse lugar. Então foi muito do que eu fiz no Ceará também, assim. Ir à rua, conversar com as pessoas, para a partir daí a gente propor algumas intervenções. A gente viu que seria muito importante fazer oficinas nas escolas. Oficinas apresentando alguns conceitos científicos de uma forma mais lúdica, criando jogos, e a partir daí a gente aproximar esses conceitos. Então, a partir do momento que eu consigo entender o porquê dessa importância, e junto, que já é importante para mim, normalmente esses patrimônios eles já têm uma importância para a comunidade afetiva, e aí eu junto com essa importância científica, fica muito mais potente, a gente potencializa. E se eu penso no projeto de Botafogo, mais uma vez o que eu trago são as relações, assim, a importância das relações, de estar com o outro, de entender como que as pessoas se organizam para a gente conseguir potencializar, pensar no patrimônio, igual em Botafogo, transformar a serra nesse patrimônio. O que eles pensam já que é patrimônio, assim? O que eles listariam que seria patrimônio? Isso é muito relevante da gente levar para dentro do projeto, porque é diferente. Se eu escolhi o que é meu patrimônio, eu vou cuidar muito mais. É igual a minha casa, assim, a minha casa é um lugar sagrado, é o meu patrimônio, é a minha referência. Quando a pessoa escolhe, ela vai cuidar muito mais. Eu acho que é muito forte essa relação de pertencimento, de cuidado, que é algo que eu vejo nos trabalhos que eu venho desenvolvendo no Ceará. Atualmente eu estou participando de um projeto na Universidade Regional do Cariri, que é a criação do primeiro Ecomuseu dos Baixios. E eles vêm passando um problema que me lembra Botafogo, assim, a gente tem o projeto Cinturão das Águas. Foi devastado inteiro. No dia que eu cheguei lá, eu assustei, porque eu conhecia antes, era muito mata virgem, e aí ficava as casinhas no meio, com muitos riachos, e aí passou o Cinturão das Águas, cortou a cidade, cortou os distritos ao meio. E a partir daí, o que a gente viu? A população começou a criar esse movimento de resistência. Eles diziam, não, a gente não quer isso, mas eles não tiveram força política para embargar mesmo, a obra continua acontecendo. Só que eles transformaram famílias antes que eram inimigas, viraram amigas. Eles deram a mão, não, a gente vai lutar pelo que é nosso, agora a gente vai transformar. E a partir daí, o que eles estão fazendo? Criando esse ecomuseu, esse grande caldeirão cultural e mostrando para o povo o que eles têm. Eles têm lá as fuxiqueiras, eles têm a casa da quitéria e eles estão criando essa força a partir do seu patrimônio, é do patrimônio que representa eles. Então, eu acho que é esse caminho, às vezes, que a gente tem que traçar também. Em Botafogo, eles já estão nessa organização, né, de pensar o que é o patrimônio deles, nesse projeto muito forte, e como que a gente pode pensar isso em Cachoeira também. As pessoas construírem, e aí, a partir daí, eu acho que é que a gente ganha força mesmo, de combate. Às vezes tem que ser combate. Se a gente pensa nas universidades públicas, elas são fundamentais, principalmente nesse momento que a gente vive, assim, que é assustador. Às vezes alguém diz, determinado dado, porque eu acho, assim, muito achismo, né? E aí na universidade não, a gente está produzindo ciência, tem uma pesquisa científica, tem uma metodologia, tem uma referência, então é muito importante esse desenvolvimento científico, as pesquisas, só que a gente ainda vê um distanciamento da realidade dos estudantes. É algo que eu venho sentindo assim muito forte, porque é isso, são estudantes. Se eu penso na realidade do nosso curso, né, de museologia, a gente tem uma quantidade de alunos que parou de estudar há muitos anos, e aí quando entra na universidade se depara com um mundo diferente e vem sentindo muita dificuldade. Aí são alunos que às vezes chegam para o professor e falam, eu vou desistir, eu não estou conseguindo, eu não me acho capaz, e dói, é muito triste, porque todo mundo é capaz, às vezes realmente tem que se esforçar, não é esforçar, né, mas é mais dolorido para alguns, porque a pedra é muito maior que ele tem que carregar, são pessoas que trabalham o dia inteiro, vai para a universidade à noite, faz trabalho de madrugada, ainda tem a família, muita coisa para administrar, e aí a gente tem um ponto muito forte, eu acho, dentro da UFOP,
a questão assistencialista. Eu acho que tem ainda muitas bolsas, é algo que eu vejo diferente de outras universidades que eu fui professora. Assim, eu vejo ainda uma realidade que se assemelha de quando eu era estudante, porque eu fico pensando muitas vezes eu fui para alguns eventos em algumas outras universidades do Sudeste que eu entrava e dizia, se eu tivesse passado aqui eu não me formava, porque eu não ia conseguir me manter nesse lugar. Em Ouro Preto eu consegui porque eu morava em República, eu tinha bolsa, eu tinha estágio, mas muita coisa que a universidade proporcionava. Então a gente está tratando de um espaço muito potente. Se a gente pensa nos projetos de extensão dentro da universidade, é um ponto fortíssimo, né, de transformação mesmo, juntar o ensino, a pesquisa e a extensão. Se eu penso no laboratório, muitas vezes a gente tem a falta de técnicos, eu acho muito importante. Então tem uma defasagem, o professor acaba tendo que suprir alguns pontos. Materiais de consumo. Hoje as disciplinas, muitas se tornaram disciplinas extensionistas. E aí como que a gente vai desenvolver uma ação de extensão? Não dá para todas as ações serem palestras, falas, não, a gente às vezes quer trabalhar com algo físico, e aí o professor muitas vezes acaba comprando mesmo do próprio bolso, porque é isso, falta materiais no desenvolvimento desses projetos de extensão, então dificulta em certos momentos o processo. Na museologia, a grande captação de verba vai ser por meio dos projetos de FAPEMIG, CAPES. Quando é para montagem de exposição, a gente realmente ainda consegue algum patrocínio privado. Só que é muito perigoso, né, em certos momentos, porque eu já tive a oportunidade, já trabalhei em espaços públicos que tinham essa dependência privada e às vezes era ditado regras do que podia ou não podia falar. Então isso é um perigo muito grande para a universidade, né, de silenciamento. A gente precisa de muita clareza dentro desse processo. E normalmente na área de museologia, para exposições, a gente deve conseguir alguma verba, mas um projeto a longo prazo, assim, um projeto que exige uma demanda de 2, 3 anos, já não consegue, porque não é mercadológico. Assim, qual que vai ter o retorno para essa empresa? Normalmente não vai ter esse retorno imediato. Então a gente precisa mesmo dos financiamentos públicos, que são fundamentais no desenvolvimento dos trabalhos. E aí entra em... Às vezes o professor fica um pouco até sobrecarregado, porque escrever um projeto demanda tempo, doação, estudo, e aí você precisa juntar um corpo de pessoas para construir esse projeto. Então você acaba se doando muito, demanda muito tempo, que você podia estar fazendo várias outras coisas, impacta muito também essa demanda de toda hora. E aí é uma aflição, às vezes, porque eu gosto de fazer muitas coisas, e aí às vezes dá uma aflição porque você tem que estar toda hora correndo atrás, vai assim, às vezes é muito difícil, você tem uma ideia, quer trabalhar com um determinado grupo, mas você não consegue porque, seja desde o deslocamento, então essa dependência também é muito ruim. Essa relação do público, da privatização é complexa, assim, porque impacta. Se a gente pensa no museu, agora ele está fechado. E a realidade dos museus universitários, ela é essa, assim, não tem verba para. Como que a gente pode usar esse financiamento privado? E é muito difícil, acho que é uma corda, uma linha tênue muito tensa, assim. Se você esticar um pouquinho, ela arrebenta mesmo. Porque ao mesmo tempo que a gente pode utilizar esse patrocínio, esse financiamento privado, a gente corre alguns riscos. É importante ser tudo muito claro. Eu vejo uma relação muito complexa, assim, muito conflitante mesmo. E até um medo do que vem, né? Porque dependendo, quem doa vai querer algo em troca. E os museus são espaços de poder. A gente está falando de poder. Patrimônio é poder. E aí como que a gente vincula a determinadas marcas, empresas, e ao mesmo tempo, se eu não vinculo, o teto vai desabar, né? Como que a gente faz isso? Eu acho que essas parcerias, elas também podem acontecer e existir, só que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente precisa de uma clareza muito grande de todo o processo. O importante é o poder público participar, seria maravilhoso se fosse tudo por meio do poder público, mas a gente sabe que não é a realidade, não é a realidade brasileira mesmo. Hoje em dia, se você participa dos simpósios, dos seminários, é um debate frequente de como o poder público pode estar agindo. A gente vê dentro do Instituto Brasileiro de Museus,
como que eles estão articulando, pensando em editais, essa questão de preservação. A gente viu uma movimentação mais forte mesmo, assim, de exigir que os museus eles tenham esse plano museológico, que é um plano que vai definir as metas para o museu para os próximos 4, 5 anos. Mas a gente ainda está caminhando a passos lentos, eu vejo isso. Mas a gente viu uma transformação, pelo menos. É um assunto que está sendo discutido em todos os debates, assim. No último, a gente teve o último fórum de museus universitários. A gente tinha a participação do MEC, do Conselho Federal de Museologia, do IBRAM, de todas as entidades, assim, tentando pensar em soluções. Como que a gente vai resolver? Porque a maioria dos museus, eles precisam urgentemente, e é verba, assim, injetar verba, profissionais, a gente vê uma defasagem. Se a gente pensa no museu aqui de ciência e técnica, não tem, no quadro efetivo não existe uma vaga, uma ou várias, deveriam ser várias, para o museu. A maioria são professores que desenvolvem esse trabalho, entram trabalho técnico, continuam com a sua carga horária, então é difícil mesmo, acho que, produzir algo nessa condição. A questão da sobrecarga, tem dia que realmente vem, porque são muitas coisas acontecem, muitos projetos, projetos de extensão, alunos, escrever artigo, às vezes tem uma pressão muito grande de participar de evento, então ainda tem a vida particular da gente, tem hora que tudo vai acontecendo, que você deixa até sua vida particular um pouquinho de lado, é algo que eu venho sentindo e tentando entender como administrar. Virar menos noite escrevendo projeto é algo difícil para quem, inclusive eu tenho criança pequena em casa, às vezes eu me sinto sobrecarregada assim. E aí vai na questão de verba, né? Ter mais concursos, a gente ter mais técnicos, o quadro da universidade. Porque é isso, eu não durmo uma noite inteira. Minha noite é inteira picada, né? Porque eu tenho criança, as crianças estavam de férias e ainda tem isso, o calendário da UFOP está desregular. As crianças estavam de férias, eu estava trabalhando. Eu vou entrar de férias, eles estão na escola. Semana passada, eles passaram uma semana na UFOP, de manhã, de tarde e de noite. O que eu acho ótimo, de certo lado, porque eles acabam convivendo e tendo uma realidade que eu acho que faz toda a diferença, porque a minha mãe é professora, ela era professora e trabalhava na Secretaria de Educação, então é uma memória muito forte minha, estar dentro de escolas, ir para projetos, acho que eu carrego isso muito, e eu adorava, amava, às vezes eu tento influenciar eles dessa forma. Na exposição de Santa Amaro, vários painéis, foi Jesus Emanuel, meu filho chama Jesus Emanuel, Jesus pintou, Júlia pintou, e aí eu sabendo que tinha outras mães no prédio com criança, eu mandei mensagem no WhatsApp, manda seus meninos aqui para baixo para eles pintarem também, participar do processo. Eu acho que a gente tem que inserir também as crianças dentro da universidade, assim, eu acho enriquecedor eles participarem, eles estarem lá. Às vezes eu levo em alguma aula prática de maquete. Um dia eu montei uma exposição que era para as crianças, aí eu disse, vocês vão ter um avaliador de respeito, foi as crianças a avaliar, então, de certa forma, mas é muito isso, o jogo de cintura que a gente vai fazendo, né? Tem um ponto positivo deles estarem participando, que é o que eu gosto, mas às vezes essa sobrecarga vem com muita força. Hoje é um dia que eu estou extremamente cansada, eu subi porque eu estou no processo de montagem de exposição, eu estou dentro da universidade de domingo a domingo, eu não tive fim de semana, não tive manhã, tarde e noite. Às vezes 2 horas da manhã tá os alunos e a gente respondendo mensagem para tentar resolver. Então, a demanda é muito grande. E eu acho que é isso, assim, ser professor, porque é algo que eu gosto muito, muito. Às vezes você não está cansado, não, tô, mas eu gosto muito mesmo, assim, eu faço com prazer. O cansaço bate, mas eu gosto do processo. E aí é nesse caminho que eu me sinto valorizada. Porque você vê um reconhecimento dos alunos. E aí, enquanto ex-aluna, é muito forte, assim, porque às vezes os alunos chegam, nossa, hoje eu tô morta, eu vou ter tal prova. E eu digo, essa prova eu tive, ela é difícil mesmo. Pode estudar, que essa prova vai ser difícil. E aí eles dizem, um dia eu quero chegar lá, igual você tá aí dando aula. Então, é muito gostoso. É muito gostoso mesmo. Porque você vê um reconhecimento. E eu acho que, ao mesmo tempo, isso me aproxima muito dos alunos, porque eu sei exatamente o que eles estão passando
E é muito o que eles estão passando, porque às vezes são os mesmos professores. Conheço as disciplinas aqui no coro mesmo, conheço profundamente, eu sei a dificuldade, o que eu acho que pode ser bom também para eles, porque às vezes a pessoa alivia aqui e ali, porque você sabe o que eles estão passando, o quão difícil é. Então eu percebo muito essa valorização, tanto aqui, quando eu volto para o Ceará também, assim, nunca na vida eu acho que, se eu penso, era tão distante conseguir estar dentro da universidade, que você está hoje enquanto professora, acho que não tem como escrever assim. Mas aqui na UFOP, ainda mais aqui na UFOP, que realmente é esse lugar que eu tenho um vínculo muito forte, assim. Onde eu fui, todas as universidades, eu sempre falava do curso de museologia daqui, com um orgulho muito grande. Então, é isso. Quando eu cheguei na UFOP, eu acho que estava acontecendo a eleição para a do UFOP. E aí, no começo, eu lembro, chega uma das minhas amigas, colegas de trabalho, a Gabi, né, e diz: "Hoje você tem que votar aqui, essa é a chapa da do UFOP". Eu dizia: "Meu Deus do céu, o que é isso? Eu nem sei o que é isso". Aí eu fui tentar entender o que era a do UFOP. E aí, isso é muito importante, assim, você ter pessoas ao seu redor que mostrem, assim, olha, é importante você participar. E por causa desse primeiro contato, eu disse: "Não, na próxima reunião eu vou lá". E aí eu fiquei tentando acompanhar. Na primeira reunião eu vim, não me sindicalizei de cara, assim, eu tinha que entender o que era a do UFOP. Vim, me senti super acolhida, porque é isso, é um universo completamente novo, é muito diferente você sair. Enquanto eu estava estudando ali, estava no doutorado e agora virei professora, os debates são outros, que às vezes não passavam pela minha cabeça. Então é muito importante sindicalizar, assim. Só que eu esperei, eu senti uma confiança, um acolhimento muito grande. Foi algo que me deu... Adoro ir para as reuniões, eu fico esperando as reuniões, porque eu adoro vir entender o que está acontecendo. E aí um dos pontos que eu achei muito positivo é que as discussões que acontecem aqui dentro, elas não giram só em torno dos professores, da universidade. Não, um monte de pauta que é discutida aqui dentro é o que está acontecendo ali com as pessoas, o que está acontecendo no Brasil como um todo, o que está acontecendo em outras universidades. Então isso é muito importante. Quando a gente pensa nessa correria doida, a gente está correndo, às vezes a gente não acompanha as notícias, e aí aqui dentro da UFOP existe uma preocupação, acho que existe um cuidado muito grande de trazer as demandas, não só nossas, mas como um todo, apresentar, discutir. Então é um espaço de fortalecimento, eu vejo. Ainda sinto falta de ter mais professores participando, a gente vê que são muitas mesmas pessoas, e de ter mais gente, assim, como que a gente consegue enriquecer, porque quanto mais gente estiver participando, melhor vai ser, o debate vai ser maior, a gente consegue ter uma formação ainda melhor. Eu estava na UFMG como professora substituta na época, e foi até complicado, assim, porque os professores efetivos entraram de greve, e aí eles tinham toda essa luta, só que enquanto professora substituta, a gente continuou dando aula, a gente não podia, disseram inicialmente que não podia entrar de greve, depois a gente podia, então foi uma confusão, na minha cabeça foi uma confusão por falta de informação mesmo, eu senti na época. Só que eu participei de algumas reuniões, que eu sou curiosa, eu fui em algumas reuniões, e aí eu via uma força muito grande, assim, foi um momento de muita união, pelo menos que eu senti dentro, eram reuniões com as salas lotadas, e aí discussões acaloradas também, que é enriquecedor, né? Porque não adianta todo mundo pensar, porque as pessoas às vezes pensam que todo mundo está aqui na universidade vai pensar igual. Não, você vem para a reunião, às vezes vai ter certas discussões, o que é ótimo, porque a partir dela a gente vai chegando em soluções dos problemas, não é para todo mundo pensar igual, mas eu vi um movimento de muita força, mesmo sem estar tão inserida dentro, acho que foi muita força, e mostrar um pouco para a comunidade, no geral, que não está dentro das universidades, a importância, que precisava dessa valorização. Acho que eu senti muito isso dentro do processo. Eu acho que é fundamental, assim, a universidade estar não só em Ouro Preto, mas ela fazer parte, assim, da cidade.
como um todo. Eu me lembro de quando eu era estudante, mais uma vez, que às vezes a gente ficava, mas o povo de Ouro Preto não visita o museu. Tá, e o museu é para eles, será? Como que a gente muda isso? Como que a gente transforma? Eu acho que a gente tem que pensar isso constantemente, porque é muito isso, assim, às vezes. Vem a Ouro Preto, e aí você saiu em Ouro Preto. Às vezes um restaurante é muito caro, você levar uma família... Não é fácil o deslocamento, você ir no museu não é simples, assim, vou descer no meu carro e vou no museu. Não, a gente tem que pensar por que essa pessoa quer ir lá? Será que ela é representada, ela é vista dentro desse espaço? Então, por isso que é tão fundamental a participação da universidade, assim, entender, fazer parte, de fato, da cidade de Ouro Preto, conhecer as pessoas dentro do processo de montagem mesmo da exposição de Botafogo. Outro ponto que me marcou muito foi a participação dos funcionários da universidade que são de Ouro Preto, assim. Eles estão muito empolgados, é algo contagiante. A gente estava com a equipe de marcenaria envolvida, a equipe de pintura, a equipe da prefeitura do campus, a maioria são funcionários terceirizados que moram em Ouro Preto, na região. Todo dia eles vão lá dizer, e aí, como que tá? Porque é isso, assim, as pessoas, elas querem fazer parte. Elas querem estar ali também, elas querem se ver. E aí a gente precisa entender como, enquanto universidade, a gente traz as pessoas mais para perto. Assim, o que eles têm de conhecimento é muito valioso. A gente precisa estar em contato. Não é só o que a gente está produzindo ali dentro da academia, não. As pessoas ali fora também estão produzindo ciência de certa forma, e esse contato é fundamental. Então, eu acho que a universidade tem que olhar, às vezes, sair do campus mesmo e circular na cidade, subir os morros, descer os morros, para conhecer mesmo as pessoas e transformar tanto a universidade quanto a cidade, mudar as narrativas que já estão defasadas, transformar esses espaços.